Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um podcast Seja Ainda Mais Feliz. E hoje eu trago aqui um convidado muito especial. Ele é autor de 9 livros, sendo 5 best-sellers, não é isso? Renato Alves, ele é considerado o rei da memória. Melhor memória do Brasil, né, Renato? Exato. Como é que é isso, Renato? Bom, Conta pra nós como é que é isso. Hoje a gente vive um tempo de desmemorização, vamos colocar assim. Por conta das consequências de tudo que as pessoas sofreram e tal. E uma das consequências foi a perda de memória, né? Eu me considero, assim, vítima disso, mas não por conta da pandemia, mas acho que de nascença, assim. E aí, de repente, eu me vejo aqui sentado com uma pessoa que é considerada a melhor memória do Brasil. A gente podia fazer uma troca aí dessa memória. Transplante de memória. Transplante de memória. Mas isso é genético? Isso é treinável? Qualquer um de nós pode ter? Conta pra nós como é que é isso. Vamos lá, Deise. Em primeiro lugar, agradeço pelo convite. E nós que agradecemos. Agradeço a audiência aí. Eu tenho certeza que eles vão se surpreender com a nossa temática hoje, porque quando você fala de memória, a gente fala para crianças, jovens, adultos e idosos. Né? O ser humano, nós somos a nossa memória, né? Né? A nossa identidade está na memória. Exato. Né? E a gente vive hoje num mundo de muita informação, pouco tempo e nenhuma estratégia. Porque nós não fomos preparados na infância, falando agora do ponto de vista acadêmico, né? Como estudante, como profissional, a gente não foi preparado na infância para estudar e memorizar os conteúdos. O que as professoras faziam conosco, não sei se como você foi assim, mas comigo acontecia isso. Olha, essa é a matéria, essa é a data da prova, vá para sua casa e estuda. Só que nunca me ensinaram como estudar. Não, exato. Nunca me ensinaram como ler com concentração. Nunca me ensinaram a transformar informação em conhecimento. Não, inclusive a gente tinha que decorar, era essa palavra, para fazer a prova. Para fazer a prova. E aí depois aquilo caiu no esquecimento também, né? Isso, e aí esse estudante que não foi preparado para ler, para estudar, para aprender de fato, ele vai levando sempre aí, empurrando com a barriga os seus estudos. Né? Tem alguns que se destacam mais, mas a grande maioria eles são frustrados como acadêmicos, né? Porque eles tiveram uma formação, mas não teve muita honra aquela formação, porque muitos foram ali na base da cola, na base do jeitinho, pedindo para o professor aliviar a barra, tal. Eles foram ali. E aí se tornam adultos que não confiam na própria memória, na própria capacidade de raciocínio, no potencial que eles possuem como seres humanos, né? Então, esse assunto memória ele é muito abrangente, né? É verdade. Se começar a falar aqui, a gente começa a viajar por vários campos aí. E é verdade. E você vê, né, que as doenças degenerativas, por exemplo, que trazem perda de memória, deixam o indivíduo praticamente... Foi feito um estudo, foi até uma pesquisa, foi publicado na revista Você S.A., que mostrou que dos 5 maiores medos do ser humano na faixa dos 20 e poucos anos de idade, o pior medo era o medo de perder a memória. E faz todo sentido, né? Porque quando você perde a memória, imagina uma pessoa sem memória, né? Você vai tirar... a pessoa não lembra quem é, ela não tem consciência de que não lembra, né? Não lembra, não reconhece os pais, não reconhece os filhos, não reconhece os amigos, não reconhece nem o local onde mora. Exato. Né? O caso do Alzheimer, por exemplo. As pessoas que convivem com ela se tornam verdadeiros estranhos. Imagina você estar na tua casa vivendo ali com 2, 3, 4 pessoas que não te... Né? Que você não sabe quem é. A gente não consegue nem... imaginar isso, né? Né? E no mundo da pessoa com Alzheimer, aquele é o mundo que ela conhece, é o mundo que está na memória Com dela. certeza. Então, o verdadeiro mundo, a realidade dela é a realidade da memória dela. Então, ele vê aquelas pessoas vivendo ali ao redor, ela vai dizer assim, mas quem são essas pessoas? Meu Deus do céu, que lugar é esse? Né? Eu quero ir para minha casa. Aí ela começa a pedir a casa dela, que era a casa que ela morava na infância. Que louco. Não, e você vê, quando a gente trata, por exemplo, da inteligência emocional e de criar boas memórias, né? E daí, como é que fica isso? Se você não tem essas memórias, né?
Você sabe que eu escrevi ontem um artigo, Deise, para um jornal sobre a memória, agora a gente está numa época de eleição, eles falam muito de que o brasileiro tem memória curta Exato. para política, né? É verdade. E aí eu escrevi nesse artigo um trecho que tem inclusive nos meus livros, que é que a memória humana ela é um mecanismo de defesa e de oportunidade. Então, na programação básica da memória humana, né, ela existe para gravar tudo aquilo que causa dor e sofrimento e tudo aquilo que causa prazer e oportunidade. Então, dor e sofrimento. Você comeu um alimento que te fez parar no hospital. Você, sei lá, foi lá martelar um prego na parede, acertou seu dedo, provocou uma dor terrível. Você foi maltratada numa loja. Então, tudo isso você registra porque te machucou de alguma forma, para você não passar de novo por aquela experiência. O cérebro ele tende a te afastar da dor, né? Isso, exatamente. E te levar ao prazer. Exatamente. Então a gente vai memorizar isso para não... E esse grau de fixação pode gerar até mesmo uma crença ou um trauma, né? De onde é que vem um trauma? A pessoa tomou um café ali que fez mal, ela nunca mais quer saber de café da vida dela. Verdade. Ficou na memória. E o mecanismo de oportunidade, onde nós vamos ter um certo prazer com experiências com alimentos calóricos, hipercalóricos, a fritura é muito bom, né? Alimentos, os doces em geral. Fritura. Eu falo que até jiló frito é bom, né? Fala a verdade. Exatamente. Tudo que você fritar vai ficar bom. E a gente tem uma programação para isso, para ingerir calorias, né, que vem desde os nossos ancestrais. Sim, lá do cérebro primitivo, lá né? do cérebro primitivo. E aí o que acontece? A gente entra num quadro em que você pega, por exemplo, um assunto como política. Causa dor? Não. Causa prazer? Também não. Também não. Então, para onde é que vai essa informação, né? Mesmo caso dos estudos. Estudar causa dor? Não. Causa prazer? Também não. Então, para onde é que vai os estudos? Então, nesse ponto é que entra a mente consciente. Tá? A consciência da pessoa de saber, de ter um propósito. Por que eu estou estudando? Para quê? Né? Para que eu devo me interessar em eleições? Para que eu devo... Então, aí, quando você entra com a sua mente racional, consciente, você consegue vencer esse mecanismo padrão e consegue criar memórias mais nítidas, memórias mais fáceis de relembrar depois. E é engraçado, né? Porque se eu te perguntar assim, talvez você consiga, né? Porque você é um ponto fora da curva, né, Renato? Mas tu vai ensinar pra gente aqui como é que faz, né? Vamos passar dicas. Mas assim, se eu falo pra você assim, Renato, o que você estava fazendo hoje é que dia? 30, né? Dia 30. Em 30 de agosto do ano 2000. Você lembra? Não funciona nesse nível de recordação. Mas se eu falasse assim pra você... Mas é possível lembrar de coisas de uma época bem remota da vida. Mas no 7 de setembro, lá que teve a queda das Torres Gêmeas, a gente lembra do que estava fazendo, Isso, por quê? Porque teve um gatilho emocional. Exatamente. Então, quando tem um gatilho emocional, a gente consegue lembrar com mais facilidade. Tá? Quando não tem um gatilho emocional, só para você ter uma ideia, passam por nossos sentidos todos os dias algo em torno de 2 milhões de informações. Uau! Os nossos olhos, cerca de 800 mil imagens todos os dias. Pela audição, 400 mil sons. Olfato, paladar e tato juntos são cerca de 1 milhão de odores, sabores e sensações que nós que somos estimulados todos os dias. Muito desse conteúdo a gente acaba não lembrando mesmo. Claro. Agora, se no meio dele... Mas o cérebro registra isso tudo? Ele chega a registrar numa memória de trabalho. Ah, tá. Mas depois, por falta de estímulo, de manutenção, acaba excluindo. Eu gosto muito de usar um exemplo assim, tá? De repente o gerente do banco da Deise liga, né? Toca o telefone aí, o gerente, ele diz assim, Deise, passa aqui na agência, sei lá, sexta-feira, 14 horas, que eu quero te mostrar um novo produto aqui do banco, um título de capitalização, assim, que eu acho que vai te interessar. Aí você vai colocar aquela classe de informações, o gerente está me ligando para fazer uma propaganda, para me vender um produto, né? Então, essa informação, ela vai para a lixeira da memória. Você não vai, para que você vai lembrar disso? Não tem necessidade, nem
tua preocupação naquele momento. Você não está a fim de comprar um título de capitalização. Uhum. Agora, numa segunda situação, o gerente liga e diz assim, Deise, tem uma notícia para te dar. Tá? Você fez aí, alguns anos atrás, um título de capitalização, você foi sorteada. Tá? Eles vão entregar um prêmio para você, vai ser sexta-feira, às 14 horas em ponto, vai vir uma equipe de filmagem aqui da agência central, eles vão fazer uma entrega simbólica para você aqui, o prêmio é de R$200 mil, sexta-feira às 14 horas, ok? Você pode estar aqui, você vai lembrar disso? Com certeza vai, né? Você entendeu? Então, não, você não precisa nem de agenda. Entendeu? Não precisa nem gravar, você vai lembrar daquilo. Então, tá ligado ao interesse, na verdade. Tá ligado ao interesse. Então, existem vários gatilhos. Tem o gatilho... aprendizado tá ligado ao interesse, né? Isso. Por exemplo, aprender inglês. Eu sei que você tem um curso, né, sobre isso, né? Um curso de memorização para idiomas. Se você vê a aplicação prática daquilo, eu vou viajar, eu vou conseguir me comunicar melhor, eu vou ter um aproveitamento melhor da viagem, tu chegou ao propósito. Isso. Aí o estudo vai te interessar mais, né? O aprendizado, aquele aprendizado. Mas se você estuda só para passar na prova, como era o nosso caso, né, na escola, aquilo não tem o propósito. Não tinha sentido nenhum, na verdade. Não tinha sentido nenhum. Eu lembro das minhas aulas de anatomia, meu Deus, a prova prática de anatomia, que ficavam uns alfinetes assim no músculo lá, e você tinha que... Aí tocava um reloginho, era tenebroso. Você tinha um tempo para fazer, né? E aí tocava o reloginho, você tinha que passar pro próximo, né? O cadáver e tal, e o próximo... Imagina, a ansiedade, ela é um tremendo de um ladrão de memória, né? Então, e se hoje você me perguntar o nome dos músculos, eu vou saber muito poucos. Então, fazer uma prova com um cronômetro do lado, imagina, o grau de ansiedade do aluno vai fazer com que ele tenha lapso de memória. Então tá tudo errado, assim. Se a gente analisar do ponto de vista da memória, tem muita coisa errada na educação. Tá? Tem muita coisa errada. E por que isso não é estudado, trabalhado? Porque o MEC até hoje, ele entende a memorização como um processo de decoreba. E, na verdade, memorização não é decoreba. Embora eu defenda que existem conteúdos que, se você conseguisse guardar logo cedo na tua memória, facilitaria toda a sua jornada acadêmica. Porque você vê, às vezes, um estudante, ele vai aprender a tabuada na 5ª série. É verdade. E se ele aprendesse toda a tabuada de uma vez por todas na 5ª série, já resolvesse esse problema? Né? Seria muito mais interessante. Um aproveitamento melhor, né? E ele conseguiria raciocinar junto com o professor. Né? E se ele conseguisse memorizar as fórmulas todas, né? As regras gramaticais, os verbos, se ele conseguisse memorizar tudo isso com facilidade. Então, eu acho que na educação deveria ser gasto um tempo com a memorização de conteúdo, sim, como é feito em vários países. A memorização faz parte da grade escolar. Porque são coisas que o estudante não tem como pular aquilo lá. Não tem como enfiar na memória dele de outra forma. Que não seja, às vezes, pela repetição. Tem seus processos, né? Mas que ensinasse técnicas para isso também, né? Que ensinasse técnicas. Olha, você precisa memorizar isso aqui, mas como? Exatamente. E aí você entra com a ferramenta de memorização. E é isso aí. Como, Renato? Tem várias técnicas. Por exemplo, você pega uma criança... Existem várias ferramentas de memorização? 1 milhão delas. Eu tenho um livro chamado Faça Seu Cérebro Trabalhar para Você, onde eu tenho 85 técnicas diferentes que eu desenvolvi para evitar esquecimentos do dia a dia. Então, por exemplo, se um estudante quer aprender a tabuada, né? Se ele fizer uma cópia da tabuada, toda a tabuada, uma vez a cada 5 horas, durante 4 dias consecutivos e ininterruptos, período de vigília apenas, não precisa fazer à noite. Né? No final do 4º dia, ele saberá a tabuada inteirinha na ponta da língua. Uau! Né? Então, aí entra o trabalho de motivação desse aluno, às vezes dos pais acompanhar, mas qualquer pessoa que aplicar isso consegue. Né? Então, é um processo. Existem vários mecanismos de memorização que facilitam a vida da pessoa. Que legal! E você estudou isso ao longo desses anos? Faz 25 anos que eu trabalho com técnicas mnemônicas. Comecei lá em 97, numa época em que a memorização, os ícones da memorização no Brasil, era o Padre Quevedo e o Paulo Maluf.
Eram os grandes nomes da memorização, né? Uau, que legal. O Padre Quevedo, ele ia para o Fantástico, domingo à noite, tinha um show da vida, né? Ele ia, fazia demonstrações de memória e tal, só que ele se colocava como o paranormal, né? Isso aqui, vamos lá, o momento todo é paranormal. E aí fazia alguns exercícios que era memorização pura, né? Só que eles colocavam, olha, eu tenho o dom, né? Vocês não têm o dom, então o que é diferente? E não, na verdade são técnicas. Se você entender a técnica e começar a aplicar, qualquer pessoa consegue fazer, né? E eu comecei nessa época, quando eu estava na faculdade, eu tinha dificuldade com os meus estudos, não conseguia, às vezes, acompanhar uma aula, lia código, que eu me graduei primeiro em computação, né? Então, lia aqueles códigos de computação de COBOL, não entendia bolhufas, né? E eu achava que eu tinha problema de memória. Olha que legal. Né? Então, aí um dia um amigo veio e me deu um livro sobre memorização. Fala que a nossa dor, ela tem intimidade com o nosso propósito, né? E é verdade, né? Aí ele falou, olha, toma esse livro aqui e lê. E aí eu, poxa, interessante. Aí eu comecei a ler, era um livro de 77, de um americano chamado Harry Lorayne. Ele fazia shows de memorização nos Estados Unidos e tal. Ele ensinava a memorizar baralho, cartas, números, uma série de coisas, datas, enfim. Mas não era aplicável aos estudos, tá? Mas tudo bem, eu fui lendo o livro, fui aplicando aquelas técnicas e comecei a descobrir o seguinte, pô, mas existe uma boa memória. Mas como é que não me ensinaram isso antes, né? Por que nunca me disseram isso? Uhum. E aí eu comecei só que aí eu peguei aquelas bases, né, a diretriz daqueles métodos e comecei a adaptar aos estudos, né, as matérias acadêmicas. Então foi onde eu desenvolvi um método de memorização próprio. Uau! Né? E tu acredita que essas técnicas, é um exercício, né? São exercícios. Que a pessoa faz todo dia? Não, é técnica que você aprende a fazer e pronto. Tu acredita que isso previne doenças como Alzheimer, demência senil? Existem alguns registros que previne, tá? Não é só isso, mas ajuda a prevenir. Tá? O Alzheimer é algo mais complexo, né? Tem composição com alimentação, sono, atividade física, tem uma série de outros elementos aí, mas no ponto de vista da memória, do que é o conhecimento, ele previne. Mas pensa o que é memória em si, né? Vamos tentar olhar para a nossa memória. Uhum. Se a gente pudesse abrir a memória como uma caixinha e olhar ali dentro, tá? O que você iria encontrar ali? Provavelmente lugares, pessoas, experiências, ideias, conceitos, personagens. É isso que é formado a nossa memória, tá? Essas coisas. Então, quando você para de usar sua memória e fica usando memória artificial, por exemplo, anotar, fico gravando, fico registrando, tem gente que vai em palestra e fica fotografando slide ao invés de prestar atenção, né? Então, se ao invés de fazer isso, a gente usasse a nossa memória natural, ou seja, a gente mexesse nesse conteúdo o tempo todo, a gente ia experimentar uma memória mais ágil, mais rápida, um raciocínio mais fluido, né? Agora, quando a gente para de usar a memória, ou porque se aposentou, ou porque saiu do mercado e fica só em casa ocioso, o que acontece? Todo aquele conhecimento é como uma sopa, né? Ela começa a grudar no fundo, né? Secou a água, ela gruda no fundo e aí você não consegue, né, mexer. Quando mexe, você quebra ali o macarrão. Imagina que esse conhecimento é um macarrão, né? Você quebra o macarrão, só que encontra um pedacinho dele e tal. Então, a memória é algo que tem que manter ativa o tempo todo. E como é que a gente mantém a memória ativa? Partindo dessa premissa de que a memória é uma caixa cheia de coisas que a gente usa no dia a dia. Tem 3 formas, tá? A terceira melhor forma é palavra cruzada. Tá? A palavra cruzada ainda é um grande exercício para estimular a memória humana. Uau. Eu gosto de usar sempre esse exemplo dos meus livros, porque ele é bem fácil para as pessoas. Tem aqueles livros? Tem. Você pega, por exemplo, com 6 letras, tá? Qual é o nome? Aí é para você, Deise. Vamos ver se você consegue ativar a memória aí. De palavra cruzada, tá? Com 6 letras, o nome do filhote do sapo, da rã. Girino. Girino. Então vamos lá, segura essa palavra aí, tá? Você pensou em girinos hoje, ontem,
essa semana, esse mês, este ano, você pensou em girinos? Não. Não. Mas o que acabou de acontecer em 250 milissegundos? Você desceu nos porões da memória, foi lá, abriu um arquivo, tirou uma informação que você não lembrava, sabe Deus há quanto tempo. Uau. Então você pegou aquele girino e colocou lá no alto, lá na memória de trabalho. Então se amanhã você está escrevendo um artigo, você está fazendo um blog, alguma coisa assim, e de repente vem aquela ideia girino, porque ela está recente, se tornou uma memória recente. Né? Então a palavra cruzada ela é formada de personagens, lugares, situações, objetos, coisas do nosso dia a dia. E a gente vai fazendo aquela palavra cruzada e a gente vai buscando esses girinos lá no fundo da memória. Por isso que a memória... Aí tu tá sempre movimentando. Pessoas que fazem palavra... Eu conheço pessoas que fazem palavra cruzada, aí são aposentados, claro, né? Tem mais tempo, né? Mas fazem, assim, tipo, uma palavra cruzada inteira por dia. O livrinho inteiro por dia? E consegue ter uma resposta rápida, uma lucidez incrível. E a palavra cruzada, ela tem vários níveis também, né? Os livrinhos lá que a gente compra, né? Quando a gente fala de memória, tá? De estimular a memória, tem que ser sempre os níveis fáceis. Porque o segredo é você buscar o que tem na tua memória. Você não quer buscar algo que não existe na tua memória. Eu não estou buscando lá um nefelibata. Se não tem na minha memória, para que eu vou ficar minha... Exato. Né? Então tem que ser sempre as mais fáceis, porque a ideia é tirar os girinos lá dos porões. Interessante. Tá? Então, esse seria o terceiro melhor exercício. O segundo melhor exercício é a leitura, tá? Mas é uma leitura concentrada, bem feita, não é ler de qualquer jeito, em qualquer lugar, de qualquer forma. Você tem um curso de leitura dinâmica também. Tem leitura dinâmica também, exatamente. Legal. Então, fazer uma leitura bem feita, concentrada, com os dois hemisférios do cérebro, você consegue ter mais concentração. Você vai lendo e visualizando ao mesmo tempo. Né? Tudo isso ajuda o processo. E o melhor exercício que existe para a memória humana, tá? O mais rico que existe em estímulo... Top one é escrever. Uau! Escrever é o melhor exercício, porque para você, às vezes, compor um texto com umas 50 palavras, você tem que abrir uns 500 arquivos na tua cabeça. Então, o exercício da escrita, não estou dizendo que a pessoa tem que ser um escritor, mas você escrever um textinho seu, um diário, não sei, a pessoa com mais idade pode fazer um blog, às vezes escrever suas memórias, né? Enfim, criar um texto, criar uma frase sua. Renato, mas... onde é que a gente observa isso? Nas academias de letras. Então você pega ali pessoas com longevidade e lucidez. É verdade. Mas o que eles fazem o tempo todo? Escrevem. Leem e escrevem. Então, tirando sempre os girinos, o tempo todo tirando os girinos dos porões da memória. Que fantástico. Então, é uma beleza esses 3 exercícios para a memória humana. Aí tem outros, né? Você interagir com as pessoas, manter-se no mercado, tudo que você pode fazer que estimula o cérebro, que faz você usar o seu conhecimento, é sempre bem-vindo. Por isso que idosos gostam de conversar sobre o passado, né? Sempre, muito, né? É uma forma de manter a memória deles ativa. Interessante. Então a gente não pode ignorar. Tem que ouvir. Já contou aquela história 10 mil vezes. Ótimo, ele está reforçando a identidade dele. É verdade. Né? A minha sogra, ela tem 95 anos, né? Uma fofa. E aí ela gosta, e é muito interessante, porque as histórias dela, que ela conta de quando ela era criança, da avó dela, pensa da mãe, parece que você está assistindo um filme de época, assim, sabe? Eu acho incrível conversar com pessoas dessa faixa. Fantástico mesmo. É um livro de história viva. É história viva, exatamente. História fantástico, assim. Então, toda vez que esses idosos, eles ficam contando aquelas mesmas histórias, várias vezes, eles estão reforçando a identidade deles. Que legal. Feliz é aquele que tem paciência, na virtude da paciência de sentar ao lado e ouvir. Porque aprende muita coisa. Com certeza. É uma história viva. Né? E é pobre daqueles que não gostam de ouvir. A senhora já contou 10 vezes essa história, já conheço. Não, senta e escuta. E se for inteligente, provoca e tira mais alguns detalhes. Eu lembro que eu comprei palavra... Ela gosta muito de fazer palavra cruzada, né? Daí eu comprei pra gente fazer, fazíamos eu, ela e o meu marido, né? As palavrinhas cruzadas e tal, e ela adorava. Muito legal, bacana mesmo. Mas é muito interessante você falar isso, Renato, porque hoje a gente vive uma sociedade
em que os nossos jovens hoje, eles acham que as pessoas mais velhas, eu nem digo os avós, mas os próprios pais, os pais são pensamento que não tem mais nada a ver, né? Hoje eles acham que eles é que são a voz da sabedoria, da inteligência, e que os pais não sabem de nada mais, né? A gente vive hoje essa sociedade. E é uma pena porque toda a riqueza, toda a história tá ali. Aquilo ali foi o que deu certo, é o que deu certo. Não dá para hoje você virar e falar assim, não, tá tudo errado, vamos fazer tudo do zero, né? Eu acho que é uma ignorância no sentido de ignorar mesmo a coisa, a gente pensar dessa forma, né? Na verdade, Tá tudo testado e comprovado, tá ali, tá neles. É que a sociedade mudou um pouco também o seu padrão. A família já não é mais aquela família que a gente via na década de 80, década de 70, que as pessoas ainda sentavam para bater papo no final do dia, onde se reúne na mesa, né? Se reuniam na mesa, ou depois do jantar, se reuniam na sala, ou no quintal na frente, né? Com cidades mais com interior de São Paulo, muito calor, por exemplo, né? Onde eu morava. Então as pessoas sentavam lá na calçada para bater papo com o vizinho e ficavam ali, às vezes, algumas horas conversando. E as crianças sentavam ali do lado e ficavam ouvindo, né? Agora, eu sempre tenho um cuidado eu tenho um filho de 12 anos, tá? Então, eu sempre tenho um cuidado de orientar, olha, são seus avós, senta e conversa. Senta e escuta as histórias. Aprende um pouco com eles também. Exatamente. Então, quanta riqueza tem ali, isso, né? na minha casa, a gente tem sempre essa orientação para o filho. Então, não existe a falta de respeito aos mais velhos. Assim como em relação aos professores. Eu sempre falo para o meu filho o seguinte, falei, filho, o seu professor, ele sai da casa dele, a sua professora, ela se arrumou, ela deixou a comida pronta para o filho, para o marido, ela arrumou a casa, ela saiu da casa dela, foi até a escola, debaixo de chuva, às vezes de vento, lá para dar uma aula para você. Então, você aprende a honrar seus professores. Exato. Honra, é sobre isso. É sobre o princípio da honra, né? Exatamente. Honra seus professores, né? Honra o esforço que ele fez para chegar até lá, para dar aula para você não prestar atenção, para você fazer pouco caso, para você sentar lá no fundo. Então, ou ficar conversando com o coleguinha, né? Na minha casa sempre teve essa orientação. Agora, imagine se todos os pais orientassem dessa forma. E ensinasse os filhos, né, a respeitarem os pais, os avós, os professores, os professores, né? Aqueles que vieram antes deles, né? Exatamente. Porque quando a gente chegou aqui, eles já estavam aqui, né, Renato? Exatamente. E a gente não pode ignorar isso. Achar que porque você chegou agora, você é a última bolacha do pacote, né? E para tudo, que agora é certo, daqui para frente, lá para trás está tudo errado. Até porque a gente carrega essa memória ancestral também. Não é verdade? E foi isso que nos trouxe até aqui. Exatamente. Né? Então, só por isso a gente já deveria honrar. Porque se não fosse isso, né, não estaríamos aqui. Exatamente. Não é verdade? Então, acho que só isso. E nós temos essa responsabilidade, tá? Um programa como este aqui, ele tem essa responsabilidade de... Pessoal que está assistindo, se faz sentido isso para quem está assistindo, vocês têm o dever moral de compartilhar a mensagem com outras e outras e outras. Com o maior número de pessoas possíveis, né? Porque só dessa forma que a gente começa a transformar, né, a consciência das pessoas para aquilo que é. Eu tinha uma vez a ideia de escrever um livro sobre envelhecimento. Ai, que bacana. E talvez eu escreva ainda. Eu acho que vai sobre escrever. Isso. E o nome do livro era Quem Vai Servir Sua Sopa. Uau, que legal. Então, aquela história. No momento que a pessoa não tiver mais força nas pernas, nos braços, alguém vai ter que cuidar de você. Agora, você está preparando essa geração? Esse Quem Vai Servir Sua Sopa é metaforicamente falando, né? O sentido é mais amplo, né? Quem vai cuidar da política? Quem vai cuidar da educação? Quem vai cuidar da saúde? Quem vai cuidar do meio ambiente? Então, será que esses jovens estão sendo preparados para isso, né? Exatamente. Então, quem vai servir a nossa sopa, tá? É nossa responsabilidade de cuidar dessa geração, que vai servir a nossa sopa. Assim como eles terão que cuidar da deles depois. Exatamente. Né? Porque isso vai passando, né? Exatamente. O que eles aprenderam, eles vão ensinar. Que médico que a gente quer cuidando da gente? Exato.
Qual o político que a gente quer lá governando o nosso país? Entendeu? Então é isso. A gente tem que cuidar dessa geração que vai cuidar da gente, eles vão cuidar e assim por diante, né? O ser humano ele é imperfeito, né? Então, se a gente pegar as gerações que vieram antes de nós, foram gerações marcadas por guerras, né? 2 grandes guerras, imigração, colonização, teve um monte de perrengue também, né? Mas a gente vem melhorando, a gente não pode perder isso, né? A gente não pode parar aqui e regredir. É verdade. A gente tem que melhorar, né? A ideia é essa, né? A ideia é essa, mas... Acho que o plano divino é esse, né? Que o plano divino é esse, mas dizem que essa geração agora, né, desses jovens, é a primeira da época, assim, da história da humanidade em que os pais são melhores que os filhos, né? Então, quer dizer, talvez é o que você falou, é muita informação, mas a base que é a família, né, essa coisa da conexão, né, isso é uma coisa que a gente tem que olhar com muito carinho, porque isso é uma coisa que tem se perdendo, né? E você sabe que na Bíblia fala, né, que é chegado um tempo em que o amor iria se esfriar. E eu acho que esse tempo tem se chegado e é só o começo de tudo aquilo que as coisas têm se encaminhado. Então, eu acho que isso tem que servir de um alerta vermelho, assim, para todos nós, sabe? Isso... Mas é um exercício de indivíduo para indivíduo. Sem né? dúvida. Assim, dentro da nossa casa, na escola que meu filho estuda, por exemplo, eu acho que da sala de aula dele, ele é o mais consciente de todos, assim, a respeito disso. Então, e a escola já detectou isso, né? Que ele é diferente porque ele tem uma base diferente. Exatamente. Né? Ele sabe, por exemplo, de onde vem... Porque vocês são pais presentes que dão essa base. Ele sabe de onde vem o dinheiro, ele sabe quando tem dinheiro, ele sabe que não, a coisa não vem... É engraçado, né? Que uma vez ele perguntou, quando ele era menorzinho, né? Pai, compra tal coisa pra mim. Eu falei, não, porque eu não tenho dinheiro. Mas vamos lá no banco, a gente tira do caixa eletrônico. Eu também era assim quando criança. Mas não é assim que funciona, né? Esse dinheiro tá ali, mas ele vem. Aí eu fui contar toda a história do porquê existe banco. Né? É uma aula de economia daí. Por que existe por que as pessoas não deixam dinheiro em casa, deixam no banco? Então, para ele entender de onde vinha. Então, sempre que uma criança, ela pergunta aos pais por quê, tá? Os pais têm ali um ser humano com a mente totalmente aberta e pronta para receber uma lição. E a criança, ela tem essas fases do porquê. E o que os pais fazem nesse momento? Sai pra lá, moleque. Sai, tá. Depois você responde isso aí, ou dá uma resposta rasa, vazia, só pra... E depois que a criança vira adolescente e não quer mais conversar, aí o pai ou a mãe quer ir ali dar uma lição de moral. Tá? Então, a gente tem que ter essa sensibilidade de perceber, opa, peraí, meu filho agora, ele está no momento com a mente aberta porque ele veio e ele perguntou alguma coisa. Então, deixa eu ser sagaz, inteligente e aproveitar essa oportunidade para embutir ali. Então, quando a criança entra na adolescência, é muito difícil quebrar esse... Exatamente, é uma construção... Tirar ela do mundinho dela. Exatamente. Mas, às vezes, ela dá uma oportunidade de a gente entrar. E aí é o momento, né? É o momento de entrar e colocar as lições ali. Que legal. Renato, eu vi também ali no teu Instagram que você tem uma técnica de memorização da Bíblia, né? Eu pergunto, eu sou cristã, eu leio a Bíblia todos os dias e tal, e realmente os judeus, eles gravam a Torá, né, na mente deles, assim, eles passam isso de gerações em gerações e tal. Mas como é que funciona isso? Qual que é a dica, assim, para você memorizar aqueles versículos? O texto bíblico, ele é um texto que a gente não lê. Ele é um texto que a gente estuda. Então, a pessoa não pode achar que ela vai chegar na Bíblia, ler a Bíblia de qualquer jeito, de qualquer forma, em qualquer lugar e vai ter um aprendizado. Não. A Bíblia é um livro sagrado e você tem que ter um local sagrado para você fazer o seu estudo diário, no mesmo horário de preferência para criar o hábito. E aí você vai ler esse texto bíblico com muito cuidado. Você vai ler uma vez, tá? Uma leitura completa, por exemplo, de um capítulo. De um capítulo. Digamos. Faz uma leitura total desse capítulo. Aí você volta fazendo uma leitura mais reflexiva,
Tá? E depois você, aí onde houver pontos para memorizar, aí aplica uma técnica. Aí é um treinamento que a gente faz, né? Aí você aplica técnicas de memorização depois que você compreendeu. Então, se eu pudesse falar de uma forma rápida, porque é um treinamento que não dá para falar aqui, porque é muito extenso. Tem 20 horas de treinamento ali. Mas é você primeiro conhecer o assunto, conseguir explicar com suas próprias palavras, para depois você conseguir memorizar exatamente como está escrito. Uau! Né? Mas a base é essa, tá? Não dá para a gente tentar... Por exemplo, tem gente que gosta de ler a Bíblia antes de dormir. Quase dormindo. Eu não gosto ao acordar. Que aí é legal, é melhor. Acordar bem cedo. Isso, é melhor. Né? Que é o seu momento de meditação. Exatamente. Mas se a pessoa vai lá antes de dormir, aí já está quase com sono, aí deita e apaga tudo. A vantagem de estudar de manhã é que uma lição bem fixada pela manhã, você tem a oportunidade de levar aquela lição durante todo o dia e até passar aquela mensagem para outras pessoas. Quando você estuda à noite, você estuda à noite e logo depois vai dormir, além de correr o risco de esquecer algumas coisas, né? Você não tem a oportunidade de aplicar. E muito do processo de memorização está no uso, né? Então, para você ter uma boa memória da Bíblia, você tem que usar os preceitos bíblicos também. Porque fazer, né? Ver é um processo de memorização. Ouvir é outro processo. Fazer é um dos melhores. Com certeza. Né? E você sabe que o ideal ainda é você meditar em cima daquilo que você leu, né? No caso da Bíblia, da Palavra de Deus. Você medita o dia inteiro em cima daquilo. Ou seja, isso já é um processo de memorização. Querendo ou não, você já vai memorizar, né? Engraçado, quando eu era criança, meu avô, ele lia a Bíblia para nós. Nós éramos pequenininhos, ele lia. E eu cresci, assim, sabendo versículos da Bíblia, sem saber que eu sabia. Então, de vez em quando, aquilo vinha assim na minha memória, sabe? E aí eu me perguntava, eu me assustava com aquilo, eu me perguntava assim, gente, mas como que eu sei isso? Era muito interessante. E eu fiz um podcast aqui com 3 crianças que são filhos de pais cristãos, elas né, são cristãs, elas têm a escolinha, né, da Bíblia, trouxeram a Bíblia delas, coisas mais bonitinhas. E aí eu falei aqui determinadas coisas e um deles falou João 6,14. Citou o versículo, capítulo, versículo que na Bíblia que tinha. As crianças são ótimas, né? Tem uma ótima memória. Você vê, né, que... Tem um campeonato de memorização nos Estados Unidos que chama Bible Bee, onde as crianças... É igual aquele programa Soletrando, né? Sei. Só que lá é da Bíblia, né? Pois é, por que eles têm tanta facilidade assim, né? Porque dizem que a cabeça tá mais vazia, mais frita, assim que as pessoas falam. Na verdade, eu acho que é foco de atenção, né? E também a criança ela tem um diferencial, tá? Ela não tem ela não coloca muito mecanismo de crenças para sabotar, né? Se você diz assim para uma criança que não sabe quantificar, por exemplo, esses dias eu dei uma entrevista para Ana Maria Braga sobre um garotinho de 3 anos que ele tinha memorizado a bandeira de 180 países, 3 anos de idade. Se você chegar num adulto e disser assim, o adulto, memorize a bandeira de 180 países. O adulto ele vai ativar seus mecanismos de crença e vai dizer assim, você tá louco, rapaz, eu não lembro nem do que comi no café da manhã, eu vou lembrar de 180 bandeiras, para com isso não existe e tal. Então ele começa com uma série de crenças ali, né? E não aceita o desafio. A criança não, se o pai diz assim, vamos brincar de memorizar a bandeira? Beleza, vamos brincar. Né? E se você faz aquilo de uma forma lúdica, melhor ainda. Né? Então, quem conhece a memorização não se assusta, mas as crianças conseguem fazer coisas magníficas com a memória. Os adultos também, até porque a minha função hoje é ensinar os adultos a fazerem isso também. Mas a gente tem que em algum momento do curso, trabalhar um pouquinho as crenças também. Derrubar um pouquinho algumas crenças, né, da pessoa, porque senão ela não se entrega, né, e não consegue fazer. Com certeza. E a crença é em tudo, né? Não só na memória, mas ela chega na frente de tudo, né? A crença são lentes que a gente constrói, né? Exatamente. Por exemplo, quando eu era criança, minha mãe vivia dizendo assim, a minha mãe, numa estratégia de organização dentro de casa, ela um dia jogou uma dessa para mim e para os meus irmãos. Olha, vocês sabiam que chinelo virado a mãe morre? Você já ouviu essa história? Não, outra coisa, superstições, né? Passar debaixo da escada. Só que minha mãe jogou isso aí pra quê?
pra gente pegar o chinelo e deixar sempre guardado, né? No lugar dele. E aí, só que para uma criança, poxa, a criança ela confia na mãe, naquilo que a mãe está dizendo, né? E eu, verdade. Jesus, não quero que minha mãe morra, não. Aí já catava o chinelo, guardava direitinho. Então você criou uma camada na tua, né? Então quando você vê, o que é essa camada? Essa lente invisível chamada crença, que você olha para o mundo e toda vez que você vê um chinelo ali virado, você automaticamente ativa aquela memória, um gatilho de memória. Putz, a mãe de alguém vai morrer, então deixa eu ir lá e desvirar o chinelo. Então você fica, por isso que a crença às vezes ela nos prende, nos aprisiona por causa disso, né? Formou-se uma memória que não tem nada a ver, né? Não tem lógica nenhuma, né? Não tem sentido nenhum. Só se a mãe tropeçar no chinelo, bater a cabeça na quina e morrer, não tem outra hipótese, né? Não, essa questão da crença é muito legal, porque assim, ó, na verdade, de uma certa forma, a gente tem uma certa capacidade de escolher aquilo que você quer acreditar também, né? Claro, total. E então existem as crenças empoderadoras e as crenças limitantes, né? E o nosso papel está em nos desvencilhar das crenças limitantes, que geralmente foram impostas para nós desde criança por autoridade, né? Que geralmente começa com P, né? Que são os pais, professores, os padres, começa com os P's programadores. E você adquirir novas crenças empoderadoras. É o que eu falo sobre a Bíblia, por exemplo, né? Que muita gente se questiona e fala assim, mas foi escrita por homens, mas... Existe um estudo na Universidade de Harvard que fala, né, que as pessoas que creem em Deus são muito mais felizes do que não creem. Eu acho que só por isso já era motivo suficiente para a gente falar assim, não, eu vou crer. Porque a fé, ela é a certeza das coisas que não se vê, a convicção daquilo que se espera. Porque, por exemplo, para enxergar que essa caneca está aqui, eu não preciso de fé, eu estou vendo ela aqui, né? Exato. Eu preciso de fé para uma coisa que eu não estou vendo, para algo intangível, né? Não é racional a coisa, isso que eu falo, né? Não. Mas é uma decisão. Assim como o perdão é uma decisão, né? Assim como a honra é uma decisão. Esses mecanismos de crença são reais, mas a pessoa também tem que ter um nível cognitivo suficiente para poder se libertar disso. Então, isso, porque como é que eu vou embutir na cabeça de uma pessoa que ela tem uma crença se ela não tem uma noção do que é isso? Tem uma ativista americana que ela dizia, né? Libertei 1.000 escravos, teria libertado mais 1.000 se eles soubessem que estavam presos, né? Exatamente. É bem isso, né? É bem isso. Se a pessoa se a pessoa não sabe como é que como é que eu vou mudar aquilo que... E tem gente que nasce e vive e morre presas cheia de limitações, né? Quando poderia ter Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela. Eu gosto de dizer que nós somos seres de luz aprisionados num corpinho aqui, né? Exatamente. Vivendo essa experiência humana, num né? pedaço de carne, mas somos espíritos de luz. Exatamente. Né? A imagem semelhante aprisionados aqui. Não, mas, então adoro essa discussão sobre sistemas de crenças. Eu também. É impressionante como que a gente cria, né? E aí tem toda a relação com a memória, né? Porque a crença é uma memória formada. Exatamente. Daí você tem que quebrar essa lente, né? Ou construir uma nova lente por cima dela, polir, né? Polir, limpar. Tu conhece uma técnica de remodelação das memórias? Já assistiu aquele filme Divertidamente, né? Já. Então, é mais ou menos sobre aquilo, né? De você, intencionalmente, pegar uma memória, por exemplo, traumática de um acidente, de uma fobia, né? Que te leva a uma fobia, por exemplo, e jogar ela, por exemplo, no esquecimento. Na verdade, existem na neurolinguística eles chamam de ressignificar, né? Você pega aquela experiência e dá um novo significado. E também depende muito também desse querer da pessoa, de trazer esse novo significado. Qual é o significado que vai fazer sentido para ela, né? Mas existe. E às vezes uma terapia ajuda nisso, né? Olha, com certeza. Você passou por esse trauma, mas olhe pelo lado bom, né? Você passou pelo trauma, mas olha o quanto você cresceu, você se fortaleceu, você isso, você aquilo. Então, cada sessão de terapia é reforçado a esses novos parâmetros de uma forma que chega algum momento que aquela dor já não passa mais a ser uma dor tão latente, passa a ser mais como
a pessoa recebe aquilo lá com mais amor, né? Não, tudo bem, acho que eu me tornei alguém melhor. Porque trocou a memória, né? Você substituiu. A memória. O que eu, às vezes, questiono com um pouco olho com um pouquinho de cautela é a questão da ativar vidas, né, memórias passadas. De outras vidas. Não de outras vidas, mas memórias da infância, memórias que... Tá. Porque se nós deixarmos o nosso corpo trabalhar, ele é perfeito. Né? Nossa psique, ela é perfeita. Ela vai esconder de nós todas as experiências traumáticas que a gente viveu na infância, justamente para nos proteger. Aí você vai e traz isso à tona, né? Aí você vai lá e você abre portas que deveriam estar bem lacradas, né? Então a pessoa pode... Então, por isso que tem que ser... Uma hipnose, por exemplo, tem que ser feita com... Né, hipnose com o objetivo de voltar ao passado, tem que ser feito com muita responsabilidade, né? Sem dúvida, né? Senão você abre portas ali que não deveriam ser acessadas. Por profissionais extremamente capacitados para aquilo, né? Isso. Não por curiosos. Até achar o sentido daquilo, porque existe uma coisa que o ser humano está perdendo, que é a capacidade de acalmar-se, acalmar a própria mente, deixar sua mente vazia de pensamentos e permitir que a sua consciência se expanda e ele ouça mais a própria intuição. Eu tinha, por exemplo, eu tinha um comportamento muito estranho quando eu ia para um grande centro e tinha que atravessar uma rua. Toda vez, aliás, grande centro não, qualquer lugar que eu fosse atravessar a rua, eu me comportava de uma forma extremamente estranha. Né? Eu parava, eu olhava para um lado, olhava para o outro, olhava de novo, não vinha nenhum carro, aí depois eu saía correndo igual um louco. E eu não entendia o porquê daquele comportamento, até que eu comecei a trabalhar aquilo, a me acalmar, a olhar mais a minha intuição, e eu me lembrei em algum momento que na minha infância eu morava em Rio Claro, eu estava saindo da escola, e aí é igual quando abre o portão da escola, né? Estoura aquele cano de criança, né? Exatamente. E aí eu saí correndo e já fui logo correndo para a rua. E aí eu me lembro até hoje que veio um carro Puma, aqueles carros bem baixinho, antigo, né? A gente tá falando lá de sabe Deus quanto tempo atrás. Ele veio, ele arrastou as rodas, então ele brecou, arrastou as rodas e quase bateu na minha perna. Mas não bateu? Não chegou a bater, mas eu me lembro nitidamente que a minha perna ficou assim, quase a roda encostando. Se pegasse a minha perna, ia esmagar a minha perna ali. Que minha perna ia ficar dentro da caixa da roda, sabe? Mas eu me lembro do carro parando em cima da minha perna, aquele barulho alto, né? E aí eu me lembro depois que o pessoal da escola me levou para dentro, eu me lembro depois de uma outra cena que eu estava sentado tomando água com açúcar, né? E foi isso. E aí depois que idade você tinha, Renan? Eu devia ter uns 6, 7 anos de idade. Uau, você vê, né? E depois acho que o que a minha mente fez? Ela pegou essa experiência e encapsulou. Né? Encapsulou e deixou lá no depósito, lá no porão. Só que isso criou uma crença em mim, ou um hiper cuidado ali quando eu vou atravessar a rua, mas que me incomodava hoje, porque hoje a razão ela se sobrepõe à emoção, né? Sou mais racional, estou mais velho, né? Analiso que não preciso daquele circo todo para atravessar uma rua, né? Mas aí eu comecei a buscar isso, então eu descobri que tinha um trauminha lá na infância. Então, muitos dos comportamentos que a gente tem quando adulto pode vir lá da infância, uma construção lá da infância que poderia ser consertado agora. Mas, às vezes, você pode fazer também essa autoanálise deixando o eco, né? Deixando teu coração falar, deixando a tua voz, a tua intuição falar, porque às vezes a tua intuição vai te levar lá e vai te mostrar um porquê. E eu digo que essa voz, né, que eu chamo do Espírito Santo, né, que ele que é o nosso professor interno, né, e ele fala constantemente com a gente, só que é uma voz baixinha, assim, suave. E a nossa mente é muito barulhenta. E a gente dá ouvidos para muita coisa, e aí aquilo não é que ela deixou de falar. O que você é que tá ali, ó, falando baixo. Então é preciso silenciar o entorno para você ouvir aquela voz ali, né? E é ali que está a solução de
de tudo. É ali que está a fonte criativa, não é? E a gente As estratégias, de repente, que você precisa. A gente está falando de criação de filho, né? De onde vem essa sabedoria? A sabedoria não é uma qualidade humana, né? É uma coisa que a gente acessa, e daí você precisa ter essa conexão com Deus, essa conexão com essa voz que vem dele. Porque senão, como é que você vai lidar com essas coisas? E a insanidade dos dias atuais é justamente essa, de ficarmos o tempo todo olhando para fora. Checando mensagem, checa isso, checa aquilo, liga a televisão. Então parece que a gente está perdendo, parece que assim, a humanidade vive como se estivesse acontecendo uma festa em algum lugar, e a gente está perdendo essa festa. A gente está o tempo todo procurando essa festa onde que está. E, na verdade, somos nós mesmos. Às vezes você ficar em silêncio na tua casa, contemplando, né? Contemplando a tua própria casa. Às vezes a pessoa está infeliz na própria casa e nem curtiu. Às vezes a pessoa tem um carro ali, ela não pega no volante do carro, ela não sente o veículo que ela tem, ela não prova a roupa que ela usa, não sente, né? Ela simplesmente está vivendo ali como um ratinho numa gaiola ali, um ratinho de laboratório. Automático, né? No piloto automático, checando, acorda, checa, vai dormir, checa e não olha para dentro. E quando você perde essa habilidade de olhar para dentro, de silenciar a tua mente, né, de respirar fundo, de sentir, às vezes, teu coração, teu peito, você acaba perdendo uma grande oportunidade de se conhecer. Exatamente. Do autoconhecimento, né? Do autoconhecimento, de adquirir essas crenças empoderadoras, né? De ser norteado por algo mais real, assim, né? Exatamente. Eu falo, né, que, pensa, a gente vive aqui na Terra. Eu às vezes paro para pensar, mas como é que a gente não para pensar o tempo todo nisso? As pessoas não param para pensar nisso, olha só. A gente vive uma média aqui na Terra do quê? De uns 80 anos. Sim. Mas a gente vai ter uma vida eterna depois disso. Então a gente tem que investir. Aí tu passa esses 80 anos investindo só nas causas da Terra. Que vai acabar, que vai ter que tem um prazo para começar e um prazo para acabar. E esquece de investir nas causas eternas. Que é onde você vai viver a eternidade, digamos assim. E sem olhar assim, sem olharmos que a experiência que nós temos, a experiência humana, a experiência material que nós temos aqui, ela está aqui para nos ensinar. Então nós temos que pisar nos dois mundos. Exatamente. A gente tem que ter um pé no mundo físico, sim, porque é a nossa sina. Claro, e é legítimo, né? Vieste para ter vida e vida em abundância. Viemos, inclusive, para prosperar e comer do melhor dessa terra. E investir aqui, investir na XP, na BTG, né? É real, é legítimo e nós precisamos disso aqui. Mas uma coisa não exclui a outra e elas têm que caminhar lado a lado. Exatamente. Porque a gente não é só corpo, né? Então, a gente precisa investir na nossa saúde emocional. E é engraçado que levando nas causas eternas. Levando para essa linha, fala-se muito de missão, né? É verdade. Hoje, muito propósito, né? Isso. Propósito. Qual é a sua missão? Qual é a minha missão? Qual é isso? Qual é aquilo? Aí vem o coaching, vem o terapeuta, e vem... Qual é a missão? Qual é a missão? Eu suspeito, tá? E aí vou falar como na minha humilde ignorância também, porque eu não tenho nenhuma conexão, né, iluminada, mas eu suspeito que a missão do ser humano, independente de quem seja, a missão aqui é amar e ajudar. Eu também. Eu creio isso também. Como que você vai amar e ajudar? Não sei. De 1 milhão de formas. Aí é entregando uma pizza na casa de alguém. Não, aí existe 1 milhão de formas. E levando um sorriso para a pessoa, uma mensagem agradável. Amar e servir. Ou é você receber o cara que entrega a pizza na tua casa com amor, com carinho. É você, sabe, sorrir para alguém no elevador. É você... Essa é a tua missão. Mas agora, esse foi o maior ensinamento de Jesus, né? Se você vai fazer isso como empresário, ou como professor, ou como motorista de Uber, eu não sei. Não importa também. Mas é a tua missão. Eu suspeito que a missão seja essa. Tá? Ensinando, escrevendo livro, ensinando curso, arrumando um ar-condicionado, enfim. Né? Se toda a humanidade tiver... E aí a gente acaba usando muitas vezes a gente acaba misturando tudo. Aí a gente quer buscar o poder, quer buscar... bens materiais, ter posse das coisas e posse das pessoas, né? A gente faz uma confusão enorme. A gente ama as coisas e despreza as pessoas. No entanto, a gente tem que usar as coisas, que está desfrutar, né?
das coisas e amar as pessoas. E amar as pessoas, né? E aí o nosso coração tem que estar o quê? No propósito, não nas coisas, né? Exatamente. É bem isso, mas é um exercício, né? Nós somos imperfeitos. O ser humano ele é imperfeito, né? Ele está aqui para aprender. E quando a gente vai em busca do sucesso, é aí que a gente se perde, né? Exatamente. Né? Porque se o foco for esse, amar e servir, digamos assim, a gente sempre vai ter sucesso, óbvio, porque você está no propósito, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Exatamente. Então, você está no propósito, está tudo certo, né? Mas não, a gente se desconecta disso e se agarra ao sucesso. Daí... Parece aquela música do Chitãozinho e Chororó, né? Aquilo que eu fui buscar aqui distante, eu sempre tive tudo e tudo está aí, né? É verdade. Então, é bem isso aí. A história do pássaro azul, né? Que eles vão procurar aquele filme, né? Que as crianças saem para procurar no passado, no futuro, no presente. Aí, quando eles voltam para casa, tá lá dentro da casa deles. Não é? A gente dá uma volta toda para descobrir depois que a gente que não era aquele o caminho. Né? É verdade. O Renato, e quando em relação aos idosos, tem como eles também aprenderem essas técnicas e... Tem. A gente tem um trabalho que é um... Tu disse que trabalha com os adultos e também com os idosos. A gente tem um curso chamado Memória Blindada. Oh. Né? O Memória Blindada é essa memória, esse curso que ajuda a trabalhar os esquecimentos do cotidiano, né? Esquecer a chave, esquecer se ativou o alarme do carro, esquecer... será que eu deixei o ferro de passar roupa ligado ou não? Tem gente que se flagra, né? Eu tô me identificando, Renato. Tô precisando fazer o teu curso. E a gente fez uma pesquisa com alunos, né, com pessoas da nossa rede e descobriu que as pessoas gastam em média de 2 a 3 mil reais por ano com esquecimentos. Mentira! É assim, é o mínimo, né? Fora os que esquecem isso, que perdem isso no esquecimento só, né? Por exemplo, eu tenho um... Perde isso num único esquecimento. Tem gente que perde. Por exemplo, eu tenho vários vídeos no YouTube que ensinam técnicas para a pessoa lembrar, né? De coisas esquecidas. Então, eu peço sempre para deixar um comentário. O que você esqueceu? E aí tem gente que, eu esqueci o meu iPhone. Quanto custa um iPhone, né? Então, num único esquecimento, o cara perde 10 mil. Não, onde deixei, não sabe onde deixou dinheiro, não lembra onde colocou a chave, não lembra onde colocou o pendrive. Você vê ali nos comentários o desespero das pessoas, né? Uau! E aí, por que acontece esses esquecimentos? Porque a pessoa, ela estava com a cabeça num lugar e com o corpo no outro. Não estava no momento presente. Não, então eu estava com o pendrive na mão, mas a cabeça estava preocupada, sei lá, com a reunião das 15 horas, por exemplo. Então, estava preocupado com o que eu ia falar na reunião e aquele pendrive dançando na mão e de repente fui tomar um café na cozinha, deixei o pendrive em cima da geladeira e aí depois alguém foi lá e pegou esse pendrive sem querer, enfim. Eu lembrei que a minha mãe uma vez guardou a chave do carro dentro da geladeira e nada de achar, nunca mais achar. Você vê que coisa? Dentro da geladeira. Acho que ela, de certo, abriu a geladeira, foi pegar alguma coisa lá dentro, largou a chave lá. E nem percebeu. E são os momentos em que nós estamos cegos. Nós estamos olhando, mas estamos com uma cegueira mental. Meu Deus, que perigo. Exatamente. Então, a gente colocou a chave ali e nem percebeu. Eu já vi casos assim da pessoa... Uma aluna me contou que ela preparou o prato, ligou o micro-ondas, programou 2 minutos e ligou o micro-ondas e o prato e ficou esperando, olhando para o micro-ondas com o prato na mão. Né? Então, é aquele momento que a gente está em outro planeta. Né? Em Nárnia. E nesses momentos em que nós ficamos muito vulneráveis às pequenas distrações, grandes desastres, grandes esquecimentos, né? Tem aquele negócio, pequenas empresas, grandes negócios, né? Pequenos esquecimentos. Grandes despesas. Grandes despesas, grandes prejuízos. Prejuízos, exatamente. Por conta disso. Então, o que a gente ensina no curso? Vamos começar primeiro a conectar com o momento presente. Ficar mais no presente. Tá? Começar E como é que faz para ficar mais no presente? Você tem que se policiar. Você tem que se policiar. Né? Aquele negócio, como é que se constrói um hábito? Pela repetição. Então, se eu começar a fazer bastante daquilo todos os dias, eu começo a ter o hábito de fazer aquilo sempre, sem pensar.
né? Então, se eu colocar a mão nessa mesa, eu posso colocar a minha concentração na ponta dos meus dedos e, ó, estou sentindo tato, estou sentindo essa mesa como uma pessoa, um deficiente visual sentiria, né? Com aquele cuidado todo, sentindo coisas que uma pessoa normal não vai sentir se não estiver com a concentração aqui. O que é um bom instrumentista, um bom pianista, por exemplo? É aquele cara que toca sem olhar, não é isso? Né? Por Exatamente. quê? Porque a concentração dele está na ponta dos dedos. Está na ponta dos dedos. A energia toda está na ponta dos dedos. Está na música, está na memória da música, da melodia que ele tem que tocar, mas está na ponta dos dedos. Ele não está preocupado com a conta para pagar, com isso, com aquilo. Ele está ali, ó. Com o celular que está ali bipando o tempo todo, com as redes sociais, né? Com o Instagram. Isso. Então, no Memória Blindada, a gente começa trabalhando primeiro essa noção de consciência do presente. E aí você começa a ver o que ninguém viu, a perceber o que ninguém percebeu. Você começa a ajudar as outras pessoas. Fala, olha, ô filho, você está esquecendo a tua bolsa. Né? Ô Daisy, você vai deixar seu celular aí? Você começa a ajudar até a memória dos outros. Uau. Porque você teve aquele cuidado de olhar com mais, né, atenção. Igual as crianças, né? Você tá mais presente. Então, quando você está mais presente, você sofre menos com distrações e esquecimentos. E aí depois a gente começa a entrar com técnica. Tá? As técnicas para você memorizar o nome de uma pessoa, memorizar uma fisionomia, memorizar uma tarefa, um compromisso. Aí vai uma série de coisas do dia a dia, né? O Renato, como é que funciona o curso? É online? É curso online. Eu fiz muito... É 100% online? 100% online. Eu fiz muito presencial no passado, 18 anos fazendo presencial. Mas o presencial tem sempre aquele problema, né? As pessoas às vezes me pedem, mas falam assim, cara, a gente marca um presencial, aí chega no dia, dá um temporal, aí tu não consegue sair da tua casa, você perdeu. Né? O online é melhor. Online você tá ali, você faz no seu horário, você faz na hora. É verdade. Não é ao vivo, é tudo gravado. Então você mesmo faz a tua grade. Né? Faz no teu horário, faz com calma. Se você não entender, você volta e vê de novo. E hoje as pessoas têm feito também um misto, né? De um presencial com um online. Tu tem alguma imersão? Eu não faço presencial hoje como imersão. Eu sou convidado para eventos de amigos, né? Aí eu vou lá, faço uma palestra numa boa, mas eu não desenhei ainda um presencial, mas no meu caso é por preguiça mesmo, tá? Porque foram 18 anos viajando esse Brasil, você não tem ideia do que é isso, né? Em cidades acima de 200 mil habitantes, eu estive em todas as cidades brasileiras. Então foram 18 anos assim insanos, viajando para mais de 3 mil voos, uma coisa que me cansou bastante. Então hoje eu estou no online, estou bem confortável. E a gente criou um material de bastante qualidade. Então, hoje o online ele entrega muito mais do que o presencial. Né? Porque o presencial é sempre corrido, atrasa, isso, aquilo, e a pessoa que não consegue aproveitar tanto quanto o online. É verdade. E não é também uma coisa que a pessoa precisa estar presente, né? Tem determinados cursos práticos e tal, que precisa, mas não é o caso, né? Não é o caso. Se confia no método, se confia no instrutor, se você viu a reputação do instrutor e entendeu que o método é bom, você vai aprender. E você tem mais de um curso ou é um? Não, eu tenho vários cursos. Vários. Eu tenho desde o Memo Kids, que é um curso de memorização para crianças, que aí ele vai preencher essa lacuna dos estudantes que não aprenderam a estudar na escola. Entendi. Então, a criança já aprende a estudar desde cedo. Depois, acima dos 14 anos, tem o estudo memorização, que aí atende esse público que são os estudantes de colegial, faculdade, concurseiros, né? Pessoas que vão fazer exame de certificação, de qualificação profissional. Aí toda a faixa de estudantes no geral, tá? Advogados, médicos, pessoas que... Depois tem memória blindada, que aí vai para essa faixa aí das pessoas com mais idade, mais maduras, e que querem resolver problemas de esquecimento, querem ter mais saúde mental, né? Tem o Bíblia Memorização, que é o curso de memorização para pessoas que querem aprender como memorizar a Bíblia. E tem um curso de leitura dinâmica, que também é um grande sucesso, que as pessoas hoje compram livro para enfeitar a estante. Exatamente. Né? Você sabe que existe uma estatística, né, que fala isso, né? Acho que é absurdo, assim, acho que 80% das pessoas que compram um livro não leem e sei lá mais quantos por cento não chega ao final do livro. Na Câmara Brasileira do Livro soltou certa vez uma pesquisa que o brasileiro lê
4,8 livros por ano. Aí ele falou, bom, peraí, 4,8 livros por ano, vamos analisar isso aqui. Aí eu fui analisar, isso daí são livros vendidos. Não lidos. Não necessariamente lidos. Tá? Então, o que já é muito baixo, né? Exato. Mas a estatística real seria que o brasileiro lê em torno de 0,93 livros por ano. Ou seja, não chega a ler um livro por ano. Mas eles têm consciência. Né? Eles têm consciência da importância da leitura. Só que aí ele vai na livraria, compra um monte de livros, chega em casa, coloca em cima da mesa, aí olha para o livro, olha para a Netflix, olha para o livro, olha para a Netflix, aí vai para Netflix. Então, acaba se não criando mais o hábito da leitura. Então, a gente tem que colocar todos os dias como escovar os dentes. Tá? Todos os dias você tem que ter o seu momento de atualização, porque hoje em dia, se você não se atualizar, você está morto. Claro, com certeza. Do ponto de vista do mercado de trabalho, você está fora. Tá? Porque eu gosto daquela teoria de Domenico De Masi, né? Que ele dizia que o homem que trabalha não ganha dinheiro. Meu pai falava isso. Então, se você trabalha, acorda às 5 da manhã, se arruma, vai para o trabalho, chega no trabalho, fica o dia inteiro ralando, almoça, continua ralando, sai do trabalho cansado, vai para casa, chega em casa, janta, toma banho, janta, vê televisão e vai dormir. E você ganha R$1.500, você está condenado a ganhar R$1.500 enquanto existir esse emprego. Né? Se uma máquina, se uma inteligência artificial não roubar seu emprego. Né? Então, se você não tem tempo para se atualizar, como é que você vai mudar de vida? Como é que você vai? Então, você tem que criar dentro da tua rotina um momento para você se atualizar. E quais são as melhores fontes? Eu não conheço uma fonte mais segura, fidedigna, legítima do que os livros. Mas tem os vídeos lá na internet, no YouTube. Legal, mas todos os vídeos que tem no YouTube, muitos deles, mesmo os bons vídeos, se basearam em uma fonte. Claro. E essa fonte provavelmente foi um livro. Paulo Vieira fala, né, que é livro, curso, vídeo, livro, curso, vídeo, livro, curso, vídeo, livro, curso, vídeo, o tempo todo. Eu ainda vou no livro. Porque eu tenho, por exemplo, esse livro eu levei 2 anos para escrever. Se você colocar o nome dele no YouTube, você vai ver um monte de vídeo, mas tem assim um monte de resenhas dele no YouTube que alguém fez. De 5 minutos, tem de 10 minutos, tem de meia hora, tem de... Mas nada se compara a ler o livro, né? Mas imagina, um conteúdo que levou 2 anos para ser construído, como é que alguém vai passar em 5 minutos? Outra coisa, quando o autor ele escreve um livro, ele faz toda uma preparação, ele vai preparar o leitor. É igual você vai na farmácia tomar uma vacina, né? Você vai primeiro... o farmacêutico ele vai lá, ele vai tirar ali, ele vai passar um álcool, né? Ele vai conversar com você, ele vai explicar, vai falar que não vai doer nada, vai te acalmar para depois aplicar a injeção. É verdade. E a construção de um bom livro é assim também. Você tem todo um processo até você chegar na ideia principal. Quer dizer, na resenha tu já perdeu isso tudo, né? Você não... É isso. E aí piora. Aí fica aquela frase de efeito. E você vai lá, é um vídeo cheio de frases de efeito, mas cadê a fundamentação disso? Então, como um bom professor, que eu me considero um bom professor, você tem que ter toda uma fundamentação, você tem que criar toda uma construção mental na cabeça do leitor, que aí entra naquela conversa que nós tivemos sobre as crenças, para que a pessoa ela tenha o mindset dela, a mentalidade dela modificadas quando você entrar com a ideia central. Então, quando você entrar com o argumento central, a pessoa vai... É verdade. Isso é para mim. Por isso que eu confio mais nos livros do que nos vídeos. Entendi. Você como escritor best-seller sabe o que está dizendo, né, Renato? Exatamente. Os livros realmente são muito poderosos, né? São poderosos. É engraçado, esse dia eu estava conversando com meu filho, né? E ele estava jogando videogame. E eu queria entender, né, um pouquinho sobre por que as crianças gostam mais de videogames do que livros, né? Aí, quando eu quero conversar com uma criança, é muito fácil. Eu entro no mundo dela. Eu não quero fazer ela entrar no meu mundo. Eu tenho essa facilidade também. Eu entro no mundo dela. Comecei a perguntar sobre o videogame, a perguntar, né, como é que funcionava, pedir para experimentar e ficou aberto. Aí, no final, eu perguntei, filho, por que as crianças gostam mais de videogame do que dos livros, né? Aí ele começou, porque é mais legal, é mais rápido, tem as cores, tem as fases pra gente passar, isso. E aí deu uma aula pra mim sobre, né? Tem desafios, né? Aí eu perguntei, mas e o livro?
Ah, não, o livro é aquele negócio parado, você fica ali lendo e tal. Eu falei, aí eu lembrei que um ano antes ele tinha lido um livro chamado O Mistério dos Cinco Estrelas, do Marcos Reis. É um livro da coleção Vagalume, não sei se você lembra dessa famosa coleção Vagalume. Lembro. E aí eu perguntei, você lembra daquele livro, O Mistério dos Cinco Estrelas? Ele falou, lembro. Eu falei, você lembra do nome do personagem principal, do garoto? Ele, Léo. Eu falei, o que o Léo fazia? Ele trabalhava num hotel, ele era o mensageiro do hotel e tal. Tá aí, que mais? Tinha um vilão na história? Tinha. Quem era? Era o Barão. O que aconteceu, né, com o Barão? Aí ele foi... descrevendo partes do livro. Aí eu falei, tá vendo, filho, qual é o poder do livro? Você joga uma partida de videogame agora... Amanhã tu já esqueceu. Amanhã você já esqueceu. A gente está falando de um livro que você leu há um ano atrás e você ainda lembra detalhes. Então, o livro ele tem um poder de memorização, de fixação, porque o livro ele modifica a nossa rede neural, a nossa estrutura neural. O videogame fica só naquela região do cérebro, que é a habilidade motora, né? Só ali, trabalha naquela... O livro não, o livro ele já recruta um monte de outras áreas do cérebro para poder construir aquilo. Então, e aí eu fui... Aí, beleza, aí depois eu fui jantar, né? E aí, uma meia hora depois eu voltei no quarto dele e o livro estava em cima Uau, aquele despertou da mesa dele. Então despertou nele, ele pegou o livro, ele foi consultar, ele foi fazer alguma coisa, mas é legal isso, né? Ele entendeu a importância da leitura, né? Isso, exatamente. E você vê, eu acho que a gente deve ensinar desde criança mesmo. Esse gosto pela leitura, acho que vem, né? Tem que vir do berço. Eu tenho muitos pais que perguntam, Renato, eu não consigo despertar no meu filho interesse pela leitura. Como é que faz? O meu filho ele não gosta de ler, não gosta dos livros. Aí eu faço uma pergunta só. Falo assim, e os pais leem? Então. Então, como é que você quer que teu filho goste? Se ele não vê você lendo, né? Teu filho é o teu espelho. Como é que você quer que teu filho goste de ler se você vive com o celular na mão? Tem mãe que o filho está estudando, vai ajudar o filho a fazer dever de casa, mas enquanto o filho está ali fazendo dever, ela está ali vendo foto no Instagram. Essa é verdade. Então, você tem que ser integral. Se eu vou estudar com meu filho, eu vou estudar com meu filho. O celular, dos dois... tira fora. É o tempo de... É o que eu falei, não é quantidade de tempo, é qualidade, né? Isso. Então, se eu quero que o meu filho leia, começo lendo para ele. Nem que for uma página por dia. Mas como os livros infantis são mais curtos, né? Dá para você ler um capítulo por dia. Né? E você tem... aí volta de novo naquilo que a gente falou, né? Quem vai servir sua sopa daqui 20 anos? Né? Então, o que você estiver construindo agora é o que vai te ajuda a te servir amanhã, né? Você está se servindo hoje, é quem vai te servir amanhã. É bem isso mesmo. Renata, e como é que a gente faz para adquirir teus cursos? Teus livros estão na livraria, né? É muito fácil, tá? Tem o meu site, que é o hub central ali. É só entrar em renatoalves.com.br. Ótimo. Nós vamos deixar aqui, ó. Isso, beleza. Aí lá no site você tem os cursos, você tem palestras, você tem os livros. Ótimo. Né? Tem as redes sociais todas ali, né? Para você consultar. Embora seja muito fácil também, rede social, tudo meu nome, é Renato Alves. No Google, geralmente vai aparecer. Bacana. Eu ali nas cabeças. Renato, eu quero te agradecer. Foi, assim, tremendo. Foi um grande aprendizado para nós. Obrigado. E eu tenho certeza que, assim como despertou em mim a vontade de aprender mais sobre isso, vai despertar nas pessoas que estão nos ouvindo, com certeza também. Eu agradeço. Porque memória é vida, né? Quem hoje memória é vida. Não é? A gente só tem a ganhar com isso. Sem memória não somos ninguém. Não somos ninguém, exatamente. Precisamos muito dela, né? Exatamente. Muito obrigada, viu, por ter vindo aqui. Honra. É uma honra. A honra é toda nossa. Obrigada. Que Deus te abençoe e te faça prosperar, viu? Amém. Agradeço. Uma boa noite para vocês. Eu vejo vocês no próximo podcast. Até mais.